Como aqui começou tudo, o que se diz aqui tem uma caixa de ressonância muito grande, né? O Ciro ontem que deu a sua entrevista mais calma que eu vi até hoje, pô, começou a ter buchicho em Twitter de todo mundo respondendo ao Ciro, coisa que eu nem tinha percebido durante a entrevista, que me pareceu tão tranquilo o Ciro ontem, que eu não achei que fosse provocar nenhuma reação, pelo contrário, provocou. Aumenta o som da rádio para mim, por gentileza, quem sabe melhora o retorno, porque está muito abafado. Por gentileza, então não dá para a gente ficar 2 horas falando aqui. Mas a caixa de ressonância da Rádio Bandeirantes é uma coisa impressionante. O Ciro parecia a Madre Teresa de Calcutá aqui ontem, porque o Ciro é um cara bocudo, o Ciro é um cara que fala o que pensa, ele não esconde a língua na boca. Você gostando ou não do Ciro, ele fala aquilo que pensa. E você sabe que a entrevista estava tão tranquila que eu nem percebi o que ele realmente disse e de repente à tarde foi um dos trend topics do Twitter, né? Algumas declarações que ele deu, inclusive o governador do Maranhão resolveu nem responder o Ciro, falou que não queria criar problema com o Ciro, porque é aliado do Ciro. O Ciro, aliás, é interessante nesse aspecto. Para ele não tem aliado, não. Se o cara, de repente, não fizer coisas com as quais ele acha que bate a sua ideologia, ele manda-lhe o cacete. Aliás, é muito melhor assim do que gente que fica batendo nas suas costas e vampirizando as suas emoções, né? Porque tem vampiro, tem o cara que suga as suas emoções, te adulando, te falando coisa que você quer ouvir, que na verdade não são coisas reais, né? É legal você falar o que o cara não quer ouvir, mas precisa ouvir. Isso é que é bacana, não é? Porque o cara só falar o que o cara quer ouvir não presta para absolutamente nada. Vai acrescentar o quê? Não é? Então você não precisa ouvir. Para ouvir adulação, está cheio de gente que bate nas suas costas, mas por trás, na realidade, que é o seu mal, né? Esse é o grande problema da humanidade. No Brasil tem muito disso. O brasileiro é muito assim, é muito adulador, fala o que todo mundo quer ouvir e tal. E o Ciro é um cara fora da curva. À tarde, o prefeito Bruno Covas mostrou mais uma vez que é um cara de personalidade. E acredito que ele vai governar cada vez mais independente do governador João Dória, não é? É claro que o Bruno até hoje era visto como vice do Dória. Eu, como conheço o Bruno um pouco mais, eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno um pouco mais, sempre soube que ele teve uma personalidade forte e sempre soube que ele tinha uma independência em relação ao Dória maior do que parece ter. Porque quem orbita em torno do governador de São Paulo, orbita mesmo, é satélite em torno dele. E o Bruno nunca foi satélite dele de uns tempos a essa parte, ele sempre foi um animal político, foi criado pelo avô dele, que era um dos grandes políticos que eu conheci na minha vida e que, por isso, já tinha a personalidade dele, que começa a aparecer agora de forma independente, de forma tão independente que cria até um certo incômodo no próprio João Dória, que é obrigado a fazer um papel secundário que ele não está acostumado a fazer. Quando ele vai lá para aparecer na foto do prefeito eleito aqui em São Paulo, ele vai lá para aparecer na foto do prefeito eleito da 10ª maior cidade do planeta. Está entre as 10 maiores cidades do planeta. Ele vai lá para ser o coadjuvante numa festa em que ele sempre foi o protagonista. Inclusive ele foi eleito já prefeito de São Paulo e deixou o cargo para o Bruno, que aproveitou tão bem essa oportunidade que virou ele protagonista na festa do Dória. É difícil para o governador isso? É difícil, mas também é importante. Ganha um aliado importante para a disputa de 2022 e é inegável que o governador de São Paulo ainda continua tendo influência no estado de São Paulo, porque ele elegeu uma quantidade enorme de prefeitos aqui no estado de São Paulo, o que para ele vai ser importante em relação às eleições de 2022, mas o Brasil não é só São Paulo. O Brasil é o Brasil inteiro. E sendo o Brasil inteiro, não sei até que ponto Dória teria a condição de ser eleito presidente da República. Novas forças apareceram durante essa campanha, principalmente o ACM com o coordenador jovem lá na Bahia, o Boulos aqui, um à direita, outro à esquerda, o Campos lá no Recife, né?
Dizem que ele, para falar, para discurso, não é tão bom e brilhante como era o pai, mas parece que ele é um bom político. Mas é uma nova liderança que também surge no Nordeste brasileiro, tão carente, né, de lideranças ultimamente. Outras figuras vão ficando em segundo plano, não vou nem perder meu tempo em falar dessas figuras aqui, porque essas figuras estão realmente ficando em segundo plano, dando espaço a novas lideranças políticas, e vamos ver o que vai ser essa corrida à presidência da República. Não há que se desprezar, claro, que o presidente Jair Bolsonaro, que vai ter a máquina do governo na sua mão, e é ainda um candidato a presidente da República forte. Agora, o Dória vai correr contra ele, e mais contra quem? Vamos ver quem se propõe a ser candidato. O Boulos tem musculatura para sair como um candidato de representação da esquerda, mais do que o Haddad. Se o Haddad sair junto com ele, racha a esquerda. Não sei até que ponto o Boulos se une ao Haddad para apoiar o Haddad para ser candidato à presidência. A corrida presidencial, não se engane, começou agora. Se não começasse agora, o que já estava previsto, né? Porque o governador de São Paulo não queira enganar a nossa inteligência, dizendo que é um governo transparente e que aqui está apoiado na ciência, coisa nenhuma. Senão, isso não sou eu quem disse, ontem mesmo era a capa do UOL, o site mais importante do país, que infectologistas disseram que ele demorou demais em tomar as providências que tomou, e tomou de uma forma tímida. Essa é a grande realidade. Tímida também, mas coerente. Porque se fosse por ele, talvez ele quisesse mais aparecer do que qualquer outra coisa e fechava tudo. Ele fechou, mas fechou não do jeito que se previa, mesmo porque é impossível, né? Você fechar um país quebrado e já doente, não adianta nada você trancar o cara doente dentro de casa também, porque você, como disse o vice-presidente do Einstein, que é um dos maiores cardiologistas do Brasil, o Dr. Knobel, hoje em dia é mais fácil você pegar a Covid dentro de casa do que fora de casa, mesmo porque quem sai da sua casa vai ter contato e mais contato, e super contato com as pessoas no transporte coletivo, em bares, restaurantes, em festas e tudo mais. Bom, o Dória disse que não pode mais ter concentração ou comemoração em pé, capaz dos caras começarem a comemorar deitados. Se o cara beber deitado, pode. Se o cara fizer show assistindo deitado, pode. Isso ele não falou, disse que não pode ter aglomeração em pé, isso? É mais ou menos isso. Mas, enfim, quer queira, quer não, também já foi uma medida que ele demorou demais para tomar e, segundo infectologistas, a conta vai chegar. E ele só demorou em tomar essa medida por causa das eleições. E ele nem esperou para disfarçar, foi um dia depois das eleições. Podia ter disfarçado, esperava mais 10 dias e aí iria lotar ainda mais os hospitais. Eu não sei quantas pessoas a mais foram para o hospital, porque o governador de São Paulo demorou a tomar essas medidas. Eu perguntei para ele há quase 40 dias por que ele não tomava medidas de precaução sem ser infectologista, mas lendo os sites internacionais que a doença voltava a se espalhar na Europa e nos Estados Unidos e que no Brasil já começava a crescer. E que só não era tão enorme a divulgação porque os fatos estavam sendo escondidos, né? O site do Ministério da Saúde quebrou, aqui em São Paulo não teve ninguém, nem como disse o Agostinho, passar a mão no telefone e ligar para as secretarias do interior para saber como é que estava a notificação dos fatos. Durante as eleições, o Brasil esqueceu da pandemia. A pandemia conseguiu ser curada no Brasil durante as eleições para que os seus prefeitos de direita, esquerda, centro, o raio que o parta, fossem eleitos. A verdade é que a pandemia ficou em segundo plano durante as eleições, né? O mundo parado por causa da pandemia e o Brasil parando de noticiar os casos da pandemia durante o mês de novembro. Já começou em outubro, lá por meados de outubro, já começaram a flexibilizar e acabou. E o governador de São Paulo não pode nunca mais falar em ciência, porque ele devia ter vergonha em falar em ciência depois de um dia após as eleições, ele tomar algumas medidas restritivas, que nem foram tão restritivas assim, porque ele está mirando também a presidência da República. Ele sabe que se agora ele fechar tudo, ele vai para o espaço.
Mesmo porque não tem por que fechar tudo. Nunca o Estado de São Paulo cumpriu, por exemplo, com o transporte coletivo com espaçamento, distanciamento social. Nunca, em hipótese nenhuma, cumpriu. Não é? Demorou demais para fechar, fez carnaval, fez um monte de bobagem para depois tomar medidas que se dizia aplicar com seriedade, ameaçar botar polícia para prender pessoas e tal. Se não usar máscara, o cara ia preso, tinha que pagar multa. E o Estado mesmo foi desmoralizado por aquele desembargador que, sem máscara, agrediu de uma forma racista, infame, absurda, um GCM da cidade de Santos, acho que é o Ciro o nome dele, até teve aqui na Band, e passou desapercebido, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, que ele deu pena branda, o cara que tem 49 condenações por má conduta, não é? E essa, então, foi pública e contra a humanidade, porque o cara desautorizar um agente da lei que o obrigava a usar máscara por determinação de um governador que disse que ia mandar prender, ia mandar para cadeia quem não usasse máscara, ali, qual foi a ação do governador? Nenhuma, nem sei se ele se pronunciou sobre isso na época. Então, eu acho bom o Dória parar de falar em ciência, porque ele mesmo jogou a ciência no lixo. Isso diziam alguns... eu não sei o que você falou, Garrafa, deixa eu terminar o meu comentário aqui. O lance é o seguinte, ontem alguns infectologistas disseram que o governo de São Paulo demorou demais em tomar essa providência, está na cara que demorou mesmo e está na cara que foi por causa das eleições. Né? Qualquer cidadão com média inteligência é capaz de perceber, todo mundo já sabia que iria divulgar essas medidas restritivas um dia depois das eleições. Isso é acreditar demais no poder que ele tem, porque uma hora a casa cai. Mas você viu, ele elegeu a maioria dos prefeitos aí de São Paulo e tal. Esqueça-se nesse comentário que estão falando de um cara, mas ele é um cara de um partido que é um partido que tem lá a sua força política, não é de hoje, é histórica. E dentro da história do partido, o Bruno Covas acho que é mais bem visto hoje dentro do partido, pela ala conservadora do partido, como político do que o João Dória. Essa é a grande realidade. Né? Apesar dele dizer que tem participação política há milênios dentro do PSDB, na verdade, o João Dória era muito mais visto como um homem de televisão do que e um sujeito que coordenava encontros de políticos, mas tinha uma empresa que cobrava por isso, do que praticamente como político. Né? Então, o Bruno Covas, desde moleque, faz política e passa a ser um grande nome do partido, dentro do histórico do partido, que é o PSDB, e o PSDB tem força para eleger muita gente, independente do governador de São Paulo ou não. Isso diminui a figura do governador como candidato a presidente? Eu acho que não, mas eu também tenho uma impressão, São Paulo já é visto pelo resto do país como um estado que, por ser o maior estado, por ser o estado de maior potência econômica, seria um estado meio que independente. E as pessoas nunca veem com bons olhos o que parece ser independente. E o Dória ele personaliza esse tipo de coisa. Parece que a gente não depende de ninguém. Nós somos um estado da federação e dependemos de todo mundo. São Paulo é importante? É importante pra caramba. Esse negócio de locomotiva da nação, aí eu já não gosto. Eu acho que nós somos parte do Brasil. São Paulo não é São Paulo só. São Paulo é Brasil. E a gente não pode passar essa independência do Brasil. O Dória passa que meio que uma certa independência dos outros e do Brasil. Parece que ele é ele e que São Paulo é São Paulo. Não é assim, o Brasil é um só. Nós somos todos parte de um mesmo grande país, graças a Deus, de uma nação historicamente conduzida por forças democráticas de uns tempos a essa parte, por instituições democráticas que se impuseram contra figuras ditatoriais e daí por diante. Né? Espero que assim continue. Espero que a gente não seja um só. Espero que sejamos todos nós, e todos nós iremos por um mesmo caminho, eu não tenho dúvida, mesmo que enfrentando uma situação terrível, a economia arrebentada, tá?
O ano que vem, segundo estatística, que já está chegando, o dia 1º do ano, não sei por que soltar foguete, porque já no dia 1º do ano, segundo analistas econômicos, nós teremos, com certeza, o pior período recessivo econômico da história do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que a Segunda Guerra demorou quanto tempo para levar 260 mil vidas americanas, por exemplo? Né? Demorou de 4 anos, mais ou menos, isso. 4 anos. Né? Os americanos entraram na guerra no meio, vai. Demorou 2 anos para se perder o dobro de americanos que eles perderam agora. Em menos de um ano, os Estados Unidos perderam a metade dos homens que perderam na Segunda Guerra Mundial. Um conflito mundial. Em menos de um ano, pra você ter uma ideia. Então você vê o que significou essa pandemia para o mundo. A paralisação das grandes economias e as médias economias, as economias emergentes como as nossas, são as mais afetadas e a conta vai chegar. A conta já está chegando. Em nome de uma inflação que parece já galopante, de preços super caros, e as pessoas não aprenderam ainda. Né? Daqui a pouco tem conta de luz, já vão aumentar a conta de luz por causa do que aconteceu no Amapá. Eu acho que aumento de preço, hoje em dia, qualquer que ele seja, pode ser considerado abusivo e absurdo, sabe? Já há muito tempo eu digo que o preço da cesta básica é abusivo, obriga a população mais pobre a comer capim, não vai ter mais o que comer casca de árvore, não vai ter mais o que comer. Eu acho que é absurdamente terrível você deixar preço de arroz, feijão, óleo de soja, enfim, alimentos da cesta básica a esse preço abusivo que está, cobrar eletricidade, que muitas vezes não chega à sua casa, por um preço absurdo, né? Gente que não tem acesso à água encanada, boa parte do país, que não tem acesso nem à privada, a esgoto, que é metade do país, e tudo isso tende a piorar. Tomara que a gente tenha calma, paz, consciência e que os nossos governantes pensem no Brasil, nas pessoas que são aquelas menos favorecidas, aquelas que não têm nem o que comer, que, aliás, representam a grande maioria, porque o Brasil é uma grande periferia. Tomara que os nossos governantes pensem assim, que deixem essa empáfia de lado, essa fome de poder de lado, e que pensem de verdade no povo. Porque se a boiada estourar por causa da fome, boiada, quando estoura, ninguém segura. RB fechada com você.